né? É esse exemplo que eu quero pegar. Empresas que têm donos, mas que têm um presidente da empresa que não é um dos donos. E importante dizer que não é assim absolutamente correto, não é uma comparação perfeita a gente comparar um país a uma empresa. Aliás, bem imperfeita, que é um erro que muita gente comete. Um monte de analista de botequim, economista de botequim, fala, pensa numa empresa. Não pensa numa empresa. Tem muita coisa diferente. Mas nesse sentido de imaginar uma empresa, né, que tem quem dirige a empresa, diferente de quem são os donos da empresa, né? Um país não tem dono, mas se você tentar imaginar quem é um dono de um país, em tese, são as pessoas que moram naquele país. E essas pessoas que moram naquele país contratam, através do voto, né, mas pagam também um salário, para um presidente tocar a empresa, como se fosse um CEO. Tem até algum, que não são países, mas, por exemplo, uma região administrativa, Hong Kong, né, que é uma região administrativa, ele tem um Chief Executive, né? Então, é como se, lá em Hong Kong tem um CEO de verdade, chama CEO, né? Então, é uma boa... Nesse sentido, dá para comparar mais ou menos, como uma empresa que tem donos e tem um presidente da empresa diferente de quem são os donos. Por que tem uma regra sempre do valor que o presidente dessa empresa pode receber? Por que tem uma regra sempre do valor que os diretores de uma empresa podem receber? A resposta é muito simples. Para alinhar o interesse de que o presidente vai fazer sempre aquilo que é o melhor para os donos da empresa. Porque quem dá o presente é ou um cliente ou um fornecedor. É ou alguém de quem você está comprando alguma coisa ou alguém para quem você está vendendo alguma coisa. Se esse cara te dá um super presente, se te dá um super benefício, se você está comprando uma coisa dele, você vai ficar sem jeito de negociar para comprar aquilo mais barato. Se você está vendendo uma coisa para ele, você vai dar um desconto que você não daria normalmente, porque você se torna devedor daquele cara. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, são, ao mesmo tempo, fornecedores e clientes do Brasil. Porque nós compramos, importamos coisas de lá e exportamos, vendemos coisas para lá. Um presidente da República não pode aceitar um presente porque ele não é dono do Brasil. E se ele aceita um presente muito valioso de alguém que ou é cliente ou é fornecedor, ele entra imediatamente num conflito de interesse com o dever fiduciário dele, que é fazer o melhor que ele pode para os donos dessa empresa, nós todos brasileiros e brasileiras. Então, o motivo pelo qual o Bolsonaro ou qualquer servidor público não pode aceitar um presente caro, e isso é regra, isso é formal, é exatamente alinhar o interesse daquilo que é o dever fiduciário deles e aquilo que a gente espera deles. Bolsonaro cometeu um crime. E por que a gente já pode falar Bolsonaro cometeu um crime? Porque a gente ficou sabendo que existem joias que estão com ele. Em poder dele. E que entraram ilegal. E tentou cometer um outro crime enorme com essas que ele tentou recuperar na surdina. E quem sabe se não cometeu tantos outros iguais a esses que não foram ainda descobertos. Só o tempo dirá.